Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira edição do programa @mais. Aqui nós discutimos estratégias de como produzir uma @mais em 110 dias de coxo. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje é: por que evitar a exposição dos alimentos à água durante a armazenagem te ajuda a produzir uma @mais em 110 dias de coxo? E o que eu quero dizer com exposição dos alimentos à água é quando esses alimentos são expostos à água da chuva, ou seja, de alguma forma, quando chove, esses alimentos recebem água. Uma outra situação também seria a interação desses alimentos armazenados com a umidade relativa do ar, ou seja, com as gotículas de água que estão presentes na atmosfera, no ar, na forma de vapor. Mas hoje nós vamos falar quando esse alimento armazenado recebe água da chuva. E é claro que dependendo da região onde o confinamento se localiza, existe uma maior incidência de chuvas e esse problema toma proporções maiores. E de que forma, onde esse alimento pode ter contato com essa água, pode receber essa água da chuva? Bom, inicialmente nos alimentos que são expostos ao ar livre e também em alimentos que são expostos em barracões. Barracões? Em barracões. Mas como isso pode acontecer? Bom, de duas formas. Primeiro, quando as coberturas desses barracões elas têm pequenas falhas nas juntas, a vedação das coberturas não é muito bem feita, ou então quando o projeto da cobertura do barracão não foi bem feito. Ou então, ainda uma terceira forma, quando a operação cresceu e o local para a exposição de alimentos ficou insuficiente. Falando no barracão, é importante a gente lembrar o seguinte, que existe um vão, que é planejado, que é projetado para que haja circulação de ar, muitas vezes. E também existe uma outra situação que, como se fosse um beiral, onde o telhado do barracão ele continua depois, da onde terminou o monte da matéria-prima que vai ser utilizada. E por que a distância entre o final do telhado ou da cobertura do barracão e o final da pilha de armazenagem do alimento é importante? Porque é justamente nesse local que o alimento vai ser carregado para ser colocado nos vagões, nos caminhões de trato. Então, todos os dias, quando eu tenho chuva, por exemplo, e uma chuva de vento ou uma chuva um pouco mais forte, atinge a matéria-prima nesses locais, é justamente nesse local que vai ter essa absorção, essa entrada de água extra. E o que acontece com isso? Bom, toda dieta ela é formulada em cima da matéria seca. Quando eu recebo água de fora, eu mudo a matéria seca da dieta. Então, são pequenas variações de dieta que acontecem nesses dias de chuva. E justamente nesses dias, quando está chovendo, que algumas coisas ficam mais difíceis na própria operação do confinamento. Por exemplo, tem locais que não são totalmente calçados, que tem estrada de terra, ou tem locais que é tudo terra. Tem locais que acumula mais lama, acumula menos, fica um pouco mais difícil a leitura de coxo, enfim. Todos os processos já são diferentes no dia que está chovendo, e ainda mais se estiver chovendo forte. E com tudo isso, com certeza, a leitura, a análise do teor de matéria seca da dieta e do alimento que está sendo utilizado para compor a dieta naquele dia também vai ser feita de uma forma diferente, com uma maior chance de erro. E às vezes não dá nem tempo de fazer naquele dia. E às vezes nem é indicado fazer naquele dia. Porém, nesse local, onde a pá carregadeira está indo na pilha pegar o alimento para botar no vagão, é onde está recebendo essa água. E aí sim eu vou ter uma nova variável, eu tenho uma dieta oferecida diferente da dieta que foi formulada. Isso por si só já é um ponto cego, que dependendo do tanto de água, da quantidade de água que cai nesse local, vai ter uma influência maior ou menor. Mas o fato é que qualquer influência altera a margem da operação, de uma forma menor ou maior. E se é um ponto cego, é uma coisa que pode estar acontecendo diante dos nossos olhos e nós não paramos para ver isso. E por que muitas vezes isso acontece com a maior parte dos galpões, dos barracões de armazenagem? Muitas vezes a operação é boa, tem margem positiva, dá lucro e vai crescendo, e vai crescendo. E normalmente a estrutura física demora para acompanhar o crescimento da atividade. Então os boxes de armazenagem começam a ficar justos e as pilhas de comida começam a ser colocadas mais para frente do box. E é justamente nesse local que a gente recebe a carga de umidade.
Mas tem uma coisa importante também. Muitas vezes, o box é bem dimensionado, o barracão de armazenagem é enorme, é industrial, muito bem projetado para o tamanho da operação, e existe um planejamento que, conforme essa operação vai crescendo, já se sabe quando vai ser necessário fazer o próximo galpão de armazenagem. E pode haver um outro ponto cego ainda, que é a manutenção da cobertura. Muitas vezes, com o passar do tempo, existe uma perda, não de qualidade, mas um desgaste natural, por exemplo, do material da cobertura. E aí a vedação começa a ficar prejudicada. Quando não acontece alguns furos ou alguns acidentes que causam goteiras, a própria vedação, os próprios tubos de exaustão, quando existem, podem ser uma fonte de entrada de água. E esse material, ele conforme o calor, né, do dia, né, esquenta, esfria, existe uma dilatação, porque é metal, ele dilata e contrai. E essa dilatação e contração pode causar pequenas falhas nessa cobertura. E começa a entrar água por aí. E é um ponto muitas vezes cego, porque a gente não nota. Imagina, né, você gestor que tem aí 40 mil bois para tomar conta, né, para gerenciar tudo dentro da operação. Tem tantos pontos complexos. Esse é um ponto simples, mas que exige tempo, né? E como a gente pode fazer, então, para resolver esse ponto? Para, pelo menos, saber quando isso acontece, né? Idealmente, toda a equipe deve estar atenta nesse ponto. Principalmente os operadores das pás carregadeiras que preenchem os caminhões de trato, os vagões, devem estar olhando o barracão, devem saber que isso é um problema, devem ser treinados para, quando vê isso, ser um ponto de alarme. Dispara um alarme lá, olha, está entrando água na pilha tal, no box tal. Então, esse local que a água entra é um local que a matéria-prima começa a entrar em deterioração. Então, mais para frente a gente fala um pouco mais detalhado disso, mas como fazer essa manutenção? Com que período, né? Idealmente, toda vez que chove, a pessoa que está ali alimentando o vagão, que está ali dentro, tem que estar olhando para ver se ela acha alguma coisa acontecendo, né? Ou então a cada final de ciclo, ou a cada mês, a cada 3 meses, dependendo da idade, da estrutura, tem que ser feita uma manutenção, uma averiguação desse ponto, da cobertura do barracão. Esse é um processo que muitas vezes ele não é dada a devida importância a ele. Mas se tudo que eu coloco ali é comida, por mais barato que seja essa comida, ela é comida. E se eu conseguir reduzir 1% a perda de comida, esse 1% vai lá para a ponta. É lucro direto sem despesa extra, né? E é por isso mesmo que a armazenagem correta é muito importante. Porque a dieta que foi formulada pelo técnico com um bom software, ela tem que ser a dieta que está sendo oferecida ao boi. Tudo que acontece no meio do caminho, como por exemplo essa água que entra em contato com a matéria-prima, que muda o teor de matéria seca, que altera a característica bromatológica dela e que potencialmente vai levar à proliferação de micróbios, bactérias e fungos, ela altera a dieta que está sendo oferecida. É um vilão, é um ponto cego. E é exatamente por isso que a armazenagem correta é muito importante, porque a dieta que foi formulada por um bom técnico, por um bom programa, é a dieta que tem que ser oferecida para os bois. E uma vez que eu coloco água, não que eu esteja colocando, mas que eu permito que essa matéria-prima seja acrescida de água, eu mudo a característica bromatológica, mudo a característica, por exemplo, o teor de matéria seca, e também coloco um ingrediente a mais ali, uma água livre, que vai levar à deterioração dessa matéria-prima. Então, com tantos pontos importantes de controle, com tantos fatores que interferem na logística de um confinamento, a gente sabe, a gente que está aí gerindo, né, gestor, proprietário de um confinamento, quanto maior a escala, os desafios podem parecer maiores. Se por um lado eu tenho ganho de escala, eu também tenho mais desafios. Então eu invisto em equipe, eu tenho investimento em maquinário, eu tenho que comprar a matéria-prima, eu tenho as proteções, eu tenho os contratos, eu tenho o treinamento necessário para que a equipe performe bem, eu tenho investimento em programas de bonificação por resultado, e eu vou colocar água, que entre água, para perder qualidade bromatológica de tudo da matéria-prima e de repente atrapalhar tudo que foi planejado antes? Não. Por isso é muito importante olhar, estar atento a esse ponto. Tem mais uma coisa que é muito comum. Isso é um fator cultural. Culturalmente, a gente já sabe que, assim, que tem aquela partezinha ali do silo
que tem que tirar mesmo, sempre está um pouquinho preto, um pouco menos, um pouco mais, esse silo não ficou, olha, parece que muitas vezes quando dá certo, de não ter contato com ar ou com água, é uma exceção e não a regra, né? Então, culturalmente, para a gente é normal, por exemplo, olhar um silo de cevada com uma vedação insuficiente. Muitas vezes pode parecer normal entrar num box de armazenagem e a parte de baixo está toda escura, ter havido uma absorção de água do ambiente, ter estragado aquilo ali, jogar um pouco fora. Ou seja, nós estamos muito acostumados a perder uma parte da matéria-prima. E isso é um problema, porque é um problema cultural. A partir do momento que a gente passa a olhar essa comida como se fosse ouro, ou seja, todo o investimento que eu fiz ali, a proteger esse investimento, a gente passa a enxergar esse tipo de problema. Mas, normalmente, a equipe toda que está envolvida no processo tem que ser treinada para isso. Tem que saber que é uma luta constante e cada passo que a gente dá nesse sentido vai ajudar lá na frente, no lucro, é óbvio, porque se eu deixo de perder comida, essa comida vira carne. E a gente tem que lembrar que muitas vezes os colaboradores, os funcionários que estão trabalhando com a gente, não têm o mesmo grau cultural que a gente, ou seja, muitas vezes eles não fizeram uma faculdade ou um colégio técnico, ou não receberam, simplesmente não receberam essa instrução, né? Porque muitas vezes as pessoas têm muita boa vontade e muita inteligência. É só questão de passar, de ser instruídos, de ser preparados para esse serviço, de passar a olhar para isso, ter um olhar atento para isso. Porque a partir se o funcionário é comprometido, se eu estou com a minha equipe toda coesa, comprometida, eu passo uma posição dessa, as pessoas começam a olhar isso. É lógico que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura que vem com o tempo. Totalmente possível de acontecer e diria mais, essencial nos dias de hoje. E aí a gente tem que lutar com um paradigma antigo, né? Que sempre foi assim, o boi sempre comeu isso. Imagina que isso faz mal para o boi, né? Então, fazer mal para o boi é uma frase um pouco ampla demais, né? Então eu convido a gente trocar essa frase. Será que se eu mudar essa prática, se eu conseguir tratar um pouco melhor, conservar um pouco melhor os meus alimentos, quanto esse boi vai ganhar mais de peso? Com certeza, essa é uma das coisas que nós temos que fazer sim para buscar produzir uma arroba mais em 110 dias de coxo. É só isso? Não, não é só isso. Esse é um pequeno passo e são vários passos. A cada passo que a gente dá, chega mais perto do objetivo. Se você dá um passo hoje, você está um passo mais perto do objetivo. Agora, quais tipos de alimentos sofrem mais na armazenagem? Com certeza são os alimentos que têm alto poder higroscópico. E aí eu vou destacar, por exemplo, a polpa cítrica pelletizada, que é um excelente alimento que compõe as dietas muito bem. Muitas vezes corrige alguns problemas importantes, né? É uma fonte de energia alternativa que não é rica em amido e muitas vezes melhora muito a qualidade do ambiente ruminal, enfim. Mas eu vou contar uma história para vocês de polpa cítrica. Bom, não preciso nem contar, né? Provavelmente isso já aconteceu ou com você ou com alguém perto de você. Pegou fogo na pilha de polpa cítrica. Pois é, pegou fogo. O que aconteceu que pegou fogo? O processo fermentativo aumentou tanto lá dentro que gerou calor. Fermentação gera calor. Gerou tanto calor que entrou em combustão. Pegou fogo, perdeu toda a matéria-prima. E aí a gente pode se perguntar assim, mas por que se origina esse processo fermentativo, né? Por que a polpa pega fogo? Isso não é muito novidade, mas é importante ser falado, que é justamente porque vai aumentando, que ela é muito higroscópica, que ela absorve muita água, e essa água, ela é um alimento para o processo fermentativo, ela é um componente do processo fermentativo, né? Então, por exemplo, as micotoxinas, os fungos que proliferam, quanto maior o teor de água livre, que é diferente de umidade, vamos voltar nisso daqui a pouco, quanto maior o teor de água livre, maior a proliferação dos fungos. E aí esses próprios fungos produzem calor, por exemplo, né? Então, quando a gente chega num monte de polpa e está esquentando, está ganhando temperatura, muita temperatura, significa que em algum momento houve absorção de água do ambiente. Se a gente já sabe que a polpa tem essa característica, como é que deve ser feita a armazenagem dela? De uma forma muito boa. Temos que estar atento a esse tipo de matéria-prima, que realmente pode ser um problema lá na frente.
E por que eu devo então investir tempo e dinheiro nesse ponto? Na construção ou na manutenção dos galpões, dos barracões, no planejamento do crescimento da atividade. Por que isso é importante? Porque o que acontece se eu não fizer isso? Bom, acontece o que eu acabei de falar. O alimento vai receber água de fora e essa água livre no alimento, ela serve de meio para que ocorram os processos fermentativos indesejados com bactérias e fungos, por exemplo. E por que então investir tempo e recurso nesse ponto é importante? Seja na construção, no planejamento ou na manutenção dos barracões de armazenagem, seja no dia a dia, no manejo dos alimentos no dia a dia, na maneira como eu armazeno, seja no treinamento da equipe para olhar para esse problema. Porque justamente a nossa atividade, confinamento, ele é uma atividade que é lucrativa, mas tem muitas variáveis e essa é uma variável. É uma variável que muitas vezes, num ano que a margem está apertada, pode me tirar do lucro por prejuízo, ou tirar do ponto de equilíbrio por prejuízo, ou diminuir o meu lucro, ou fazer com que eu ganhe menos naquele ciclo. Normalmente, onde se erra mais na armazenagem dos alimentos? Quando eu deixo os alimentos expostos ao ar livre, como por exemplo o bagaço de cana, né? Aí você pode pensar, mas é muito caro para armazenar bagaço. Bagaço é uma matéria-prima que é muito barata, ela entra muito pouco na dieta, só para acertar o FDN fisicamente efetivo e não tem nutriente nenhum ali, posso deixar no tempo. Na verdade, não é bem assim. Por mais que não tenha nutriente ou tenha muito pouco nutriente no bagaço de cana, se você tem uma constante recepção de água do ambiente, a qualidade bromatológica dele muda. Por exemplo, o teor de matéria seca, né? Então, deixar o bagaço exposto é um dos erros mais comuns. Outras matérias-primas que ficam expostas à luz solar. Então, imagina uma pilha de polpa de laranja úmida, por exemplo, que está no ambiente durante uma semana exposta à luz solar e com uma alta carga de água livre. Existe um processo fermentativo importante que acontece ali. Estudos dizem que a cada semana que a polpa de laranja fica exposta no ambiente, ela perde 15% do seu valor nutricional. Bom, nós sabemos que é um desafio esse tipo de matéria-prima, apesar de ser muito boa e ajudar em muito na composição de várias dietas, a gente sabe que é um desafio. Existem alternativas para isso, mas é um ponto, deixar exposta ao ambiente, a luz solar e a água da chuva, é um ponto de erro, é um ponto de correção. E finalmente, né, as coberturas dos silos, né, a vedação de um silo, muitas vezes é um ponto que passa um pouco desapercebido, não desapercebido, eu diria assim, é um ponto que às vezes a gente precisa afrouxar um pouquinho, porque é um processo difícil, exige muito cuidado, às vezes o equipamento que a gente tem não permite, às vezes o tipo de lona que a gente tem para cobrir não permite, e aí a gente acaba tendo a entrada, a vedação incorreta do silo e possivelmente a entrada de água. E esses são os pontos mais comuns de ter problema com água na matéria-prima. Outra coisa, a pilha de cevada, ou melhor, o silo de cevada, que muitas vezes também não é muito bem vedado, porque é muito difícil compactar, já vem muito úmido, enfim, é um ponto muito importante também. E por falar em cevada, a cevada é uma matéria-prima que também tem que ter muito cuidado, muita atenção com a cevada, porque ela tem muito pouca, aliás, tem uma quantidade muito baixa de matéria seca, é um alimento que tem alto teor de umidade e potencialmente alto teor de água livre. E é justamente essa água livre que é um problema. Apesar de ser um bom alimento, com alto teor de extrato etéreo, com alto teor proteico, é um alimento energético, é proteico, mas existe uma possibilidade de problema inerente ao uso do resíduo úmido de cervejaria. Mas nem sempre nós temos condições de trabalhar no ideal. Então, existem prioridades, né? Tudo é uma questão de prioridade e vamos supor que eu vou optar então por não atuar nesse fator. O que acontece se eu continuar deixando a minha matéria-prima ter contato com a água da chuva, com a absorção de água da chuva em menor ou maior grau? O que acontece? Invariavelmente eu vou ter um aumento do teor de água livre dentro do alimento. Então,
explicando um pouco esse conceito. O que é água livre, o que é umidade, o que é matéria seca? Bom, o teor de umidade de um alimento é o que não é matéria seca. Então o alimento está lá, vamos supor que ele tem 80% de matéria seca. Então 80% é nutriente, 20% é água. E desses 20%, quantos por cento é água livre? Depende. Cada alimento tem um percentual de água livre. E durante todo o processo, o processamento dele, ele pode absorver mais ou menos água. Mas todo alimento tem um percentual de água livre. E funciona da seguinte forma. Ele é medido de 0 a 1, sendo 1 100%. Então, se um alimento tem 0,65 de atividade de água, significa que 65% da água que está dentro daquele alimento está livre. E por falar nisso, 0,65 é um ponto limite onde eu posso começar a ter problema. Por quê? Porque essa água que está livre dentro do alimento, ela é justamente a água que vai servir de base para a reação dos fungos e das bactérias. Ou seja, ela entra nas reações indesejadas. Essa água ela é consumida, ela é necessária, ela é alimento para a fermentação. Essa água está ali livre, dando bobeira, o fungo vai lá, pega ela e se multiplica. A bactéria vai lá, pega ela e se multiplica. Então, a proliferação de fungos e bactérias ela aumenta quando o alimento tem mais de 0,65 de água livre. 0,70 na origem já é um problema na certa. Mas, em geral, você pode observar, né? Mesmo nós, técnicos, estamos mais acostumados a trabalhar com teor de matéria seca. Quando a gente compra os alimentos, a gente não olha muito para o teor de água livre. Mas é justamente essa água livre que é o problema. Então, eu comprei o alimento, ele já veio com teor de água livre. Aí eu armazenei ele lá do jeito que dá, né? Eu tenho uma estrutura, muitas vezes eu tenho a intenção de fazer o melhor, mas eu não tenho as ferramentas para fazer o melhor. Então, dentro do possível, eu armazenei ali. E aí, eu não vou olhar para isso, ou melhor, eu nunca olhei para isso. Você está me falando isso agora, mas apesar de não me soar muito bem, toda vez que eu vejo que chove forte, eu vejo aquela água ali, eu vejo aquela lama, eu vejo misturando a lama que está no chão, na pá, misturando com matéria-prima, indo um pouco enfim, mudando a composição da dieta, aquilo me incomoda um pouco, mas eu nunca parei para pensar nisso. E vamos imaginar, então, que eu não tenho como atuar nesse fator agora. Então, eu estou colocando mais água livre dentro de todos os alimentos que estão sendo expostos à água. E aí eu comecei a ter uma proliferação de bactérias e fungos. Vamos pegar os fungos. Esses fungos que adoram calor e umidade, né? Fungo gosta de calor e umidade. Então, quando a gente era pequena, a mãe falava assim, enxuga o pé, menino, porque senão dá frieira, né? A frieira o que é? Ela é umidade e calor. E aí o fungo vai, aproveita e se prolifera. Da mesma forma acontece no alimento. Entrou muita água da chuva, por exemplo, esse fungo se prolifera. Só que esse fungo, ele produz, diferente do fungo lá do pé, enfim, ele produz micotoxinas, que é um tipo específico de toxina. E o que acontece com essas micotoxinas? Bom, primeiro elas ficam ali no alimento. Os fungos produzem as micotoxinas e elas ficam ali no alimento. Por mais que a gente trate desse alimento, que ele sofra qualquer tipo de processo térmico, essas micotoxinas elas não são destruídas, elas permanecem ali. E o que acontece quando o animal ingere essas micotoxinas? Elas vão para o rumen, e se esse animal é um animal de pasto, que está ingerindo algumas micotoxinas, por exemplo, que estão presentes na macega do capim, muito comum, né? País quente, clima tropical, chove, ambiente que fica úmido e quente ali dá fungo, então tem micotoxina na pastagem também, em maior ou em menor grau, né? Mas sempre tem. Mas essas micotoxinas elas caem no rumen, esse animal ele está pastando, ele está saudável, ele tem boas condições ambientais, ele tem uma quantidade de volumoso suficiente para ele ter um ganho de peso dentro de uma curva relativamente normal, ele recebe um sal mineral. Quando essas micotoxinas chegam no rumen, as próprias bactérias, os micro-organismos ali, eles neutralizam uma boa parte dessas micotoxinas. E o que eles não neutralizam ali no rumen, o fígado consegue detoxicar. Porém, no confinamento, essa situação muda e isso precisa ser considerado. Porque no confinamento o boi deixou de ser, quer dizer, ele continua sendo um ruminante, um herbívoro, mas ele recebe 15% de FDN fisicamente efetivo ou menos nos confinamentos de alta performance, então ele passa a comer muito mais concentrado. E
a carga de micotoxinas que ele recebe, ela vem dos alimentos concentrados da dieta. Todo alimento já tem algum teor, mas quando ele recebe água livre durante a armazenagem, isso aumenta muito. E então o animal que está no confinamento, ele recebe essa micotoxina cai no rumen, mas em grande quantidade e num rumen que está recebendo uma alta carga de energia, uma alta carga de amido, de carboidratos como amido, por exemplo, né? Mudando todo o perfil de bactérias, mudando todo o pH, tendo alguma alteração no pH. A gente sabe que um boi de pasto tem um ambiente ruminal completamente diferente de um boi de confinamento. E essa queda de pH por si só já altera o equilíbrio da microbiota. Então essa microbiota ela já não está tão afinada assim, tão propícia para neutralizar um pouco dessas micotoxinas. E a quantidade de micotoxinas que são ingeridas aumenta muito, porque em todos os grãos comumente utilizados a gente encontra contaminação devido ao nosso clima. E em outros países também, não é uma exclusividade nossa essa, né? Então o animal acaba recebendo uma carga que não consegue ser neutralizada no rumen, que é absorvida e que vai também ser detoxicada no fígado. Porém o fígado desse animal é um órgão que ajuda no ganho de peso de uma forma muito importante no metabolismo de produção de energia e ganho de peso. E ele ainda vai ter que pegar a energia que ele poderia usar para ganhar peso e vai usar para se livrar das micotoxinas no processo de detoxicação. Então, o fato do animal ingerir essas micotoxinas rouba energia do sistema e rouba ganho de peso. E além desse problema de reduzir, de diminuir a performance ou o ganho de peso no confinamento, qual outro problema pode acontecer pela ingestão dessas micotoxinas que vieram do excesso de água que entrou nos alimentos durante a armazenagem, porque eu não consegui melhorar esse processo? O que pode acontecer mais? Uma queda na imunidade dos animais. Muitas vezes nós temos incidência maior, por exemplo, de problemas respiratórios, como pneumonias, porque simplesmente os animais não estão com a resistência, com o sistema imune em condições de defender, em condições adequadas para se defender da forma certa e resistir às invasões, né? Por exemplo, quando o animal tem contato com vírus e bactéria, todo o sistema imune dele se arma e vai lá para brigar, né? O exército de defesa do organismo foi lá para brigar. Mas quando eu tenho um fator que diminui a imunidade, como por exemplo essas micotoxinas, o exército de defesa está mais fraco. Eu vou fazer uma simulação para a gente entender de uma forma bem tranquila, mas se eu tenho 10 mil homens e eu estou com 6 mil homens tentando tirar as micotoxinas, sobra 4 para lutar com a pneumonia. E aí o animal pode ter pneumonia, em maior ou menor grau. Então, além da redução na performance, a ingestão contínua de micotoxina, ela leva a uma queda na imunidade do animal. E essas micotoxinas que são ingeridas, elas não conseguem ser neutralizadas e elas acabam se acumulando na carne, no fígado e na gordura dos animais. E aí, o que eu posso fazer para resolver isso? O nosso ponto de hoje é olhar a maneira como eu estou armazenando. Pega lá os dias de chuva forte, vai você pessoalmente, gestor, proprietário, vai lá na armazenagem, acompanha um pouco, detecta se tem, se não tem problema, qual é o grau do problema. A hora que o silo começa a chegar, que o box de armazenagem começa a chegar no final e durante, começa a colocar um processo de avaliação, como é que está o final, como é que está o fundo desse box, né? Como é que está a condição dessa matéria-prima, porque o operador muitas vezes ele é uma pessoa muito comprometida, inteligente, e ele consegue lá na pá carregadeira evitar que pegue um pouco aqui e ali, mas começa a olhar um pouco mais por que isso está acontecendo ali. E o ponto principal é evitar que essa água da chuva, principalmente, tenha contato com a matéria-prima. A água, já que está presente em lugares que tem a umidade relativa do ar muito alta, você não tem muito o que fazer, né? Claro, eu não vou dizer que não existe nada, porque sempre tem alguma coisa a ser feita. A gente tem que sempre estar com um olhar atento no que é possível e aí sim a gente descobre como é possível. Mas é uma situação um pouco mais difícil. Levando em consideração que eu tenho já uma carga de micotoxinas nos alimentos que podem ser produzidas por fungos de campo mesmo, enquanto enquanto os alimentos estão lá no campo, né, nas culturas, e também os fungos de armazenagem, que são desenvolvidos antes
dessa matéria-prima chegar no teu confinamento, na tua fazenda ou na fazenda que você gerencia. Esses fungos, essas micotoxinas já estão presentes ali. E se eu estou numa região que tem umidade do ar muito alta, maior a importância de eu entrar aí com uma solução que é um adsorvente de micotoxinas. A inclusão de um adsorvente de micotoxinas na dieta já ajuda, já elimina essas micotoxinas no rumen. Elas não são nem absorvidas. Hoje em dia já existem tecnologias disponíveis com esses produtos que você incorpora na dieta e que adsorve elas para que elas não entrem no organismo do animal, para que elas são o adsorvente, ele adsorve a micotoxina ou neutraliza, quebra ela, para que ela não seja absorvida para o organismo do animal, para que ela não entre dentro do sistema do animal. E além disso, também existem outras vantagens de se usar adsorventes de micotoxina e biorreguladores ruminais, porque nós estamos dando condições para essas bactérias da microbiota atuarem de forma mais eficiente. Se a gente consegue tirar as micotoxinas da jogada e ao mesmo tempo fornecer alimento para essas bactérias da microbiota, a gente consegue também processar melhor os alimentos que estão ali. E quais as vantagens de se usar um adsorvente de micotoxina? Primeiro, que ele faz com que as toxinas não sejam absorvidas pelo organismo. Segundo, que muitas vezes, dependendo do tipo de produto a ser utilizado, da tecnologia que está ali, ele melhora a qualidade do ambiente ruminal. E se o ambiente ruminal está melhor, com certeza o processo digestivo vai acontecer de uma forma melhor e a absorção dos nutrientes também. E o que é mais importante? Pensar em lançar mão de uma arma contra essas micotoxinas como um produto ou melhorar a minha armazenagem? Com certeza os dois. Não dá para dizer que um é mais importante que o outro. É claro que tem situações onde eu não consigo corrigir de forma imediata. O adsorvente eu consigo colocar de forma imediata, mas eu não posso deixar de olhar para a causa. Como eu estou fazendo essa armazenagem? Eu diria que esse é o ponto mais importante da nossa conversa de hoje. Mas quando eu não deveria investir na construção e reforma de um barracão? Para poder fazer isso, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que saber em quanto tempo esse capital investido na construção ou na reforma do barracão vai retornar. Isso tem que entrar no meu plano de contas, isso tem que ser planejado. Eu não posso fazer isso de uma hora para outra e achar que vai dar certo. Eu tenho que saber, eu tenho que mensurar. Eu tenho que estar com o confinamento que eu gerencio na palma da minha mão, com todas as contas. E aí eu vou saber quando eu vou fazer isso. Basta que o meu olhar esteja atento a isso para que eu possa planejar isso da forma correta, no momento certo. De uma forma alternativa, se a gente tem um problema que dá para corrigir com algum tipo de solução, como por exemplo uma lona, né, dentro de alguns locais do galpão, também pode ser uma ideia. Dependendo do que estiver acontecendo, pode ajudar muito. Nesse momento, a criatividade vale e bastante. Então é isso. A gente já sabe que neutralizando ou impedindo que a água entre em contato com essa matéria-prima na armazenagem, eu vou impedir o crescimento de fungos, a produção de micotoxinas e outras toxinas bacterianas também, e com isso eu vou ganhar mais, o meu boi vai ganhar mais e eu vou conseguir sim ter uma ação efetiva no sentido de produzir uma arroba a mais em 110 dias de coxo. E agora é a sua vez. A minha parte é essa. Eu procurei fazer 150% do meu 50%. Agora é o seu 50%. O que você vai fazer efetivamente para melhorar a armazenagem dos alimentos?